Mateus 5, versículo 10. O texto diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Olha o detalhe: por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Bem, meus irmãos, olhem para cá e prestem atenção. Os apóstolos, os discípulos e os cristãos, uma vez salvos, eles têm uma missão. Qual missão? Anunciar o evangelho, anunciar a salvação a outras pessoas. E todos aqueles que um dia anunciaram a palavra de Deus foram perseguidos. Repare que no finalzinho que a gente leu aqui, Jesus fala que perseguiram os profetas. Os profetas de Israel, que Deus enviava para exortar o povo, para preparar o povo para a salvação, foram muito perseguidos. Inclusive João Batista, não sei se vocês sabem, mas João Batista foi o último profeta. O último profeta a anunciar a vinda de Jesus, do Messias, foi João Batista. E ele foi tão perseguido a ponto de decapitarem ele. Ele morreu, arrancaram a cabeça dele. Então Jesus está dizendo o seguinte: como perseguiram os que vieram antes de vocês, vão perseguir vocês. E Jesus Cristo está tratando aqui do seguinte: que quando somos perseguidos, preste atenção no detalhe, meus irmãos, perseguidos por conta da fé nele, nós somos bem-aventurados, ou mais do que felizes, mais do que abençoados. Por que eu disse para você prestar atenção nesse detalhe? Por causa dele. Porque existem pessoas que estão sofrendo perseguições, difamações e tudo mais, mas não é por conta de Jesus. Eu vou ler para vocês um texto, apenas anote se quiser, ou preste atenção, ainda que não tenha como anotar, preste atenção nesse texto que eu vou ler para vocês. Rapaz, eu devia ter, quando eu fui fazer esse púlpito, eu devia ter feito púlpito maior, viu? Porque eu sofro aqui com esse, eu trago Bíblia, eu trago livro, um monte de coisa. Eu quero ler um texto para vocês, de 1 Pedro, anote aí se quiser, mas não feche Mateus não, que a gente vai voltar lá. 1 Pedro capítulo 4, ele vai falar de uma perseguição, aqui ó, 1 Pedro capítulo 4, verso 14. Não se preocupe em abrir agora, só preste atenção para você entender, a gente vai voltar lá. 1 Pedro 4, 14. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Pedro está falando a mesma coisa que a gente acabou de ler, só que o detalhe está no 15, ó. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Então, sofrer, meus irmãos, sofrer por conta da fé em Jesus é muito diferente de sofrer por conta de escolhas erradas ou por conta de dar um mau testemunho. Por exemplo, tem gente que diz assim: eu estou sendo perseguido no meu trabalho por conta da minha fé em Jesus. Será que é mesmo por conta da fé em Jesus? Ou será que é porque você é um péssimo funcionário, que dá um péssimo testemunho acerca da sua fé em Jesus? Porque tem aquelas pessoas que se acham perseguidas por conta da fé em Jesus, mas não, é porque elas não dão um bom testemunho. Tem gente que está sofrendo porque está aprontando, está fazendo coisas erradas, e aí não é perseguição, aí é colheita. Você está plantando o que é mal, você vai colher aquilo que é mal. Posso dar um exemplo para vocês aqui, meus amigos? Se eu começar a fazer coisas erradas com o dinheiro de vocês, com a oferta de vocês, vocês dizimam, vocês ofertam. Se eu começar a me envolver com coisas suspeitas, atividades suspeitas,
Se eu começar a enganar vocês, como muitos fazem, e a polícia começar a me investigar, eu vou ter moral para dizer que eu estou sendo perseguido porque eu sou um pastor? Não. E se eu for preso porque eu estou envolvido em atividades suspeitas, lá na cadeia eu vou poder dizer que estou sendo perseguido por conta da fé em Jesus? Não. Fui eu que me meti aonde não deveria me meter. Fui eu que me envolvi com coisas que não deveria envolver. Então essa pessoa está, eu estou sofrendo por amor a Cristo, mas às vezes ela está sofrendo por conta das besteiras que ela faz. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. O segundo ponto, e é um outro texto que eu vou ler aqui para vocês, é que a perseguição sempre existiu na história da igreja. Mas no início da igreja, hoje eu vou tratar muito do início da igreja, tá? Hoje a gente vai entrar aqui um pouquinho sobre a história da igreja. Lá no século I, no século II, no século III, no início do século IV. Mas a perseguição era tão grande no início da igreja, que se uma pessoa dissesse assim, e publicamente, no meio de outras pessoas, eu creio em Jesus Cristo. Se essa pessoa falasse isso, ela estaria colocando a vida dela em risco. Quando a gente entende isso, esse texto aqui faz sentido, que eu vou ler para vocês. Eu nunca tinha entendido esse texto, que é 1 João 4,15. Olha o que vai dizer. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. João está dizendo o seguinte, que um sinal claro de que eu sou de Deus é que eu confesso com a minha boca que eu creio em Jesus Cristo. Aí eu ficava pensando assim, antigamente, então quer dizer que se eu disser que creio em Jesus é porque eu sou de Deus? Hoje não, mas naquela época sim. Por exemplo, tem pessoas na rua agora, se você for ali fora tem gente transitando. Se eu for ali agora e disser assim, eu creio em Jesus, o que vai acontecer comigo? Nada. É capaz que pessoas parem para me ouvir. Se eu pegar essa Bíblia e for ali fora agora e falar, olha, pessoal, quero pregar a Bíblia para vocês aqui, o que vai acontecer comigo? O máximo é alguém que está querendo dormir cedo e eu estou fazendo barulho na frente da casa, para com esse barulho ali. Mas alguém vai me prender por isso? Alguém vai me maltratar por isso? Então hoje, dizer publicamente que crê em Jesus não prova nada, mas naquela época provava. Porque só quem de fato era crente, só quem de fato era convertido, tinha coragem de chegar diante dos outros e dizer, eu creio em Jesus, porque a perseguição era ferrenha. E vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Eu trouxe vários textos aqui. Então, antes da gente entrar nos exemplos de perseguição, que eu trouxe vários, eu quero trazer para vocês o seguinte. Por que os cristãos foram tão perseguidos no início da igreja? Qual é a razão? Eu não vou trazer uma, eu vou trazer várias razões, para você entender. A primeira delas, que eu acho que é a mais óbvia, é o fato de que o nosso mestre foi perseguido. Jesus, por várias vezes, ele tratou desse assunto, mas eu marquei um versículo aqui também, muito especial, de João 15, verso 20, que diz assim, recordai-vos das palavras que eu vos disse, nenhum servo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, Jesus falando para os discípulos, se me perseguiram, também vos perseguirão. Então a primeira razão porque o cristão sempre foi alvo de perseguição, porque Cristo foi alvo de perseguição. Se o nosso Senhor foi perseguido, nós também seremos. Se o mestre é perseguido, os discípulos também serão. Então essa é a razão mais óbvia. O cristão é perseguido porque Cristo foi perseguido. Aqui eu vou trazer algumas coisas da história do cristianismo. A igreja de Cristo, principalmente a igreja primitiva, ela era muito perseguida por conta da santidade.
Deixa eu tentar explicar isso para você. Todo cristão verdadeiro é santo. O que é santo? É aquele que vive separado do pecado, que vive para Deus. Hoje em dia a gente vê gente falando que é cristã e vivendo na sem vergonhice, mas naquela época não. Você era cristão? Você é santo. Santo significa separado do mundo, ou aquele que anda na contramão do mundo. Por que isso era causa de perseguição? Simples. Se você vai contra o mundo, você vai se chocar com o mundo. Imagine só, um carro, quando ele entra na via errada e ele entra na contramão. Tem 10 carros vindo nesse sentido e um indo aqui, na contramão. O que vai acontecer com esse carro? Vai bater, vai colidir, vai ter choque. Então, pelos cristãos não participar das coisas erradas que os pagãos participavam, eles eram perseguidos. Um outro ponto importante é que no início da igreja, nos primeiros séculos, principalmente no primeiro século, os judeus perseguiam muito os cristãos. Toda perseguição que a gente encontra em Atos partiu dos judeus, que ficavam enciumados, porque eles não criam em Jesus e ficavam revoltados, por assim dizer, porque tinha muita gente deixando de ser judeu e se tornando cristão. Aí eles começaram a inventar mentira. Eu vou falar umas coisas aqui que parece absurdo, por isso que eu preciso que você preste atenção para você não entender errado. Você sabia que os primeiros cristãos, eles eram acusados de canibalismo? Vocês sabem o que é um canibal? É quem come carne humana. Os primeiros cristãos eram difamados e considerados canibais. Por quê? Olha a maldade contra os cristãos. Quando Jesus foi instituir a ceia, ele falou que o pãozinho simbolizava o quê? O corpo. E o cálice? O sangue. Então, quando eles se reuniam, os cristãos se reuniam nas casas para cear, eles faziam aquela oração: Senhor, este é o teu corpo e este é o teu. Aí quem estava do lado de fora, na maldade, olha lá pessoal, vem ver, eles estão aqui dentro da casa comendo carne humana e bebendo sangue humano. Então pensa na perseguição contra eles, pensa. Além disso, olha a maldade, a difamação, a mentira contra eles. Como eles se reuniam em locais fechados, nas casas fechadas, eles tinham uma festa chamada festa ágape, que era geralmente junto com a ceia. Eles tinham um momento de comunhão, eles se reuniam. E ágape, para quem não sabe, significa amor. Então era a festa do amor. Você acredita que eles eram acusados de se reunir para a prática de orgia sexual? Então, além de ser taxados de canibais, eles eram taxados de promíscuos. E isso trazia grande perseguição. Tem mais, hein? Tem mais. Você acredita que os cristãos no primeiro século eram chamados de ateus? Ateu, para quem não sabe, é aquele que nega a existência de Deus. Os cristãos eram vistos como ateus. Por quê? Porque, principalmente nas religiões pagãs, as pessoas adoram vários deuses, e cada deus tem uma imagem, tem um símbolo, tem algo visível. Mas o nosso Deus, como o próprio Deus dos judeus, o Senhor, e nós cristãos, o nosso Deus não tem uma imagem. Por exemplo, você está orando aqui, você está orando para o invisível. O nosso Deus é um Deus invisível. Então eles diziam que os cristãos eram ateus, porque não pode existir um Deus sem ter uma imagem que represente esse Deus. Então eles eram chamados de ateus. E sabe qual era o problema disso, meus irmãos? Tudo de ruim que acontecia na cidade, eles culpavam os cristãos, dizendo assim: ó, tá vendo? Eles não adoraram os nossos deuses castigou a gente por conta deles. Então tome perseguição. E por fim, para a gente entrar nos exemplos de perseguição dos primeiros séculos, os cristãos se recusavam a cultuar, a adorar o imperador, mais ou menos como fez Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra? Nabucodonosor
fez ali a imagem e mandou todo mundo se curvar, e eles não se curvaram, foram para a fornalha. Algo parecido acontecia com os cristãos, porque o imperador, o César, o líder de Roma, ele queria, a partir do momento, ele passou a desejar ser adorado como se fosse um Deus, e os cristãos não se curvavam. Então, perseguição em cima de perseguição. Bem, eu vou trazer aqui, não se assustem, mas são mais de 10 exemplos, alguns da Bíblia, que a gente encontra na Bíblia, e outros na história, de perseguição. Começando pelo livro de Atos. Só no livro de Atos a gente encontra vários episódios de perseguição. Primeiro, em Atos 4, Pedro e João são presos e soltos, mas com uma condição. Quando foram soltar eles, disseram assim para eles: vou soltar vocês, mas se eu pegar vocês falando de Jesus de novo, a coisa vai ficar feia. E eles foram soltos. Eu pergunto a você, eles pararam de falar de Jesus? Pararam. Em Atos 5, Pedro e outros apóstolos foram presos de novo, porque eles não obedeceram a ordem que eles haviam recebido. Só que desta vez o Senhor enviou um anjo e libertou eles da prisão. Em Atos 7, que para mim em toda a história da perseguição que a gente encontra na Bíblia, é o exemplo mais impactante. Atos 7, a gente vê a morte de Estevão. Morreu de quê, pastor? Adoeceu? Coitado, não. O que foi, pastor? Ele foi apedrejado até a morte. Vocês lembram da história? Você sabe o que é a pessoa morrer por apedrejamento? Eu não sei o que é isso, mas ele foi o primeiro mártir, o primeiro a morrer por Cristo. Olha o que é a perseguição. Em Atos 8, eu não vou entrar nos detalhes aqui, tá, meus irmãos? Que o meu propósito aqui é citar casos de perseguição contra os cristãos. Em Atos 8, depois que Estevão foi executado, nasceu, qual que é a palavra? Explodiu uma grande perseguição contra os cristãos. E adivinha quem estava liderando essa perseguição? Paulo. E sabe o que aconteceu? A perseguição foi tanta que os discípulos isso aqui é importante, hein? Começou a se dispersar, começou a fugir para vários lugares. Eles saíram ali de Jerusalém e começaram a ir para vários lugares. Por que isso é importante? Eu vou falar mais para frente aqui na mensagem. Porque por meio dessa perseguição de Atos 8 é que o Evangelho começou a ser pregado em outros lugares, como a gente leu domingo: recebereis poder ao descer sobre vós, sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria, tal. Quer dizer, começou a se espalhar. Vamos lá, vou continuar aqui. Bastante coisa, mas é importante vocês entenderem isso. Em Atos 12, Tiago, o apóstolo Tiago, é morto. Pastor, morreu do quê? Pegou uma gripe forte, uma pneumonia? Não. Mataram ele com a espada. Mas pastor, por quê? O que ele fez? Não negou a fé em Jesus. Tudo que Jesus falou lá em Mateus 5, que a gente leu, eles começaram a viver, os cristãos começaram a sentir na pele. Atos 12 ainda, Pedro outra vez é preso, a terceira vez já. E outra vez Deus envia um anjo e liberta Pedro da prisão. Em Atos 14, que para mim é muito doído isso aqui, toda vez que eu leio, é doído, mas é uma inspiração. Pedro foi apedrejado na cidade de Listra. Mas foi tanta pedrada que Pedro levou, que olhavam para ele assim, chutavam ele assim e falavam assim: está morto. Esse aí não levanta mais. Olha o nível de perseguição. Em Atos 16, Paulo e Silas são espancados de novo e presos. Mas aí a história que vocês conhecem, por volta da meia-noite,
eles ficavam lamentando, chorando, é isso? Por volta da meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. E houve um terremoto, as portas se abriram, e ali naquele episódio o carcereiro e toda a família ouviu o evangelho e foi salvo. Diga graças a Deus. Olha a perseguição, e em meio à perseguição, pessoas sendo salvas, a igreja crescendo. E para concluir a questão do livro de Atos, da perseguição que a gente encontra em Atos, do capítulo 21 ao 28 de Atos, que é o final já, Paulo, ele volta para Jerusalém, é agredido no templo, inventam outra mentira, ele apanha, desculpe a expressão, mas é bem popular, ele apanha igual cachorro dentro do templo, ele é julgado, ele é preso e é levado para Roma, aonde ele ficou ali por um bom tempo preso. Então tudo isso que eu citei são perseguições onde a maioria foram judeus que perseguiram. Judeus. Agora, eu vou até pedir licença a vocês, que eu quero usar como recurso dessa mensagem, esse livro, que eu tenho lido já pela segunda vez, que é o livro da história do cristianismo. Porque essas informações que eu vou trazer agora, a gente não encontra diretamente na Bíblia, mas a gente encontra nos livros que trazem a história do cristianismo. E eu quero trazer primeiro uma parte que está aqui na página 56 desse livro, que vai falar da primeira grande perseguição por parte dos romanos. Agora, quem vai perseguir os judeus, os cristãos, não são os judeus, são os próprios romanos, o Império Romano. E essa grande perseguição aconteceu no ano 64. Pessoal, olha de quando eu estou falando. A gente está em 2024, eu estou falando do ano 64 depois de Cristo. Com essa perseguição foi liderada pelo imperador Nero, que eu acredito que a maioria aqui já ouviu falar sobre o imperador Nero. E basicamente, resumindo, o que Nero ele fez? Nero ele tacou fogo em Roma, ele incendiou a cidade, e 70% a 80% da cidade foi destruída. Porém, os bairros, eu estou falando o bairro aqui para facilitar o entendimento, os bairros que eram habitados pelos cristãos, você acredita que não pegou fogo? Não pegou fogo. Só que aí, a atitude de Nero de incendiar a cidade colocou o povo contra ele. Sabe o que ele fez para tirar o corpo fora? Apontou para os cristãos e disse aí, tá vendo? Como é que a Roma toda queima e só a vila deles que não queima? Foi eles. Olha a maldade, olha a crueldade. E botou a culpa nos cristãos. Meus irmãos, a gente não tem noção do tamanho da perseguição que começou ali contra os cristãos. Eu vou ler um trechinho aqui do livro. Muitos deles, dos cristãos, depois dessa atitude de Nero, foram crucificados. Alguns foram costurados à pele de feras, e grandes cães eram soltos para destroçá-los. Mulheres foram amarradas a touros bravos e arrastadas até a morte. E após o anoitecer, cristãos eram queimados em estacas no jardim de Nero. O que é isso, pastor? Perseguição. Perseguição contra aqueles que não negavam a sua fé em Jesus Cristo. Quem está compreendendo até aqui? Não é bobagemzinha não, não é crítica não, é morte, é crucificação, é coliseu, é botar os cristãos dentro de arenas e assistir os leões devorando eles. Uma grande perseguição, inclusive segundo os historiadores, Pedro e Paulo morreram nessa época, foram mortos. Pedro, conforme Jesus já havia determinado lá no final do evangelho escrito por João, foi crucificado.
alguns dizem que de cabeça para baixo, porque não se considerou digno de ser crucificado igual a Cristo. E Paulo, a gente não sabe exatamente, mas o modo como ele morreu, mas alguns dizem que foi decapitado, outros dizem que foi queimado, mas morreu. Pedro e Paulo, aqueles que várias vezes foram livres, que a gente leu em Atos, agora foram mortos. O que eles fizeram, pastor? Nada. Creram em Jesus e não negaram a sua fé. Meus irmãos, eu posso continuar? Nós temos mais assunto aqui. Depois disso, muita coisa acontecendo, não dá para trazer tudo, a gente nem tem tudo. Mas uma outra situação que marcou a história do cristianismo, quando o assunto é perseguição, foi a morte, a execução de Policarpo. Policarpo, ele era um bispo de Esmirna, lá na Ásia. E ele tem um relato muito interessante sobre ele, eu vou ler para vocês aqui. Posso? Acompanham aí com a mente e o coração aberto. As autoridades trouxeram o respeitado pastor, quer dizer, Policarpo, à arena lotada e prepararam-no para ser lançado aos leões, mas com relutância, uma vez que preferiam muito mais que ele negasse a acusação de que era cristão. Apenas jure por César, rogou o governador. Sou cristão, disse Policarpo. Se quiser saber o que é isso, reserve um dia e escute-me. Convença o povo, respondeu o governador. Policarpo disse: eu explicaria a você, mas não a eles. Então vou atirá-lo às feras, quer dizer, aos leões. Olha a resposta de Policarpo: pode trazê-los. Meu Deus, isso aqui é muito grande. Isso aqui, posso falar? Isso é uma vergonha para a gente. Qualquer coisinha, qualquer crítica, vou trazer os leões. Traz que eu estou esperando. Aí ele disse, o governador disse: se zomba das feras, vou mandar queimá-lo. Aí ele respondeu: você tenta me assustar com o fogo que arde por uma hora e se esquece do fogo do inferno que nunca se apaga. Olha a firmeza, a confiança, a devoção diante da perseguição. Meus irmãos, sabe por que eles resistiam dessa forma? Porque eles criam nessa bem-aventurança que a gente acabou de ler. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eles criam, vão me queimar, quando o meu corpo já não aguentar mais e eu morrer, aí eu vou começar a viver com Jesus. Eles criam, a visão deles não estava neste mundo passageiro, mas estava na eternidade. Isso é uma lição para a gente, isso é um exemplo para a gente. Concluindo aqui a questão do livro, a maior, se a de Nero foi feia, essa daqui ela foi considerada a maior, porém última. Esse detalhe é importante, meus irmãos. Essa foi a maior, porém última perseguição do Império Romano contra os cristãos, que foi na época do imperador, uns nomes esquisitos, mas vamos lá, Diocleciano. Aqui eu vou ler para vocês. Ele mandou que o seu exército exterminasse os cristãos, ordenando os seus oficiais a destruir igrejas, proibir o culto e queimar as escrituras, quer dizer, as bíblias da época. E aqui foi considerada a maior e pior e última. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por que última? Você vai entender. Perseguição do Império Romano contra os cristãos. Só que assim, por mais que eu trouxe aqui exemplos lá dos primeiros séculos da igreja primitiva, hoje a perseguição ainda existe. Eu fiz uma breve pesquisa. Em 2022, ou seja, 2 anos atrás, mais de 300 milhões de cristãos foram fortemente perseguidos em todo o mundo, principalmente na China e na Coreia do Norte. Eu acredito que todos aqui já receberam vídeos em WhatsApp, já assistiram reportagens de cristãos sendo degolados. Vocês já viram? Isso existe, não ficou no passado, isso existe hoje. Claro que com uma intensidade menor, mas continua existindo. Bem, eu preciso fazer algumas observações aqui, meus irmãos, sobre
a perseguição. Primeiro, a perseguição trouxe a expansão no início da igreja. Acabei de falar aqui de Estevão. A perseguição depois da morte de Estevão fez com que a igreja se espalhasse e crescesse e alcançasse inclusive os gentios. Então sim, a perseguição foi dolorosa, foi doída, ceifou a vida de milhares de cristãos fiéis, mas ela trouxe um crescimento. O evangelho foi sendo pregado em lugares que não poderiam ser se não houvesse a perseguição. Segundo ponto, eu espero que eu consiga ter tempo aqui para terminar essa mensagem, porque eu tenho certeza que tem fortalecido você, tudo que está ouvindo tem me fortalecido, eu estou aqui me segurando, porque é muito grande isso. Mas, vocês perceberam que eu disse há pouco, que o imperador Diocleciano foi o último a perseguir, por parte dos romanos, a igreja de Cristo? Por quê? Porque no início do século IV, ali no ano 312 mais ou menos, surgiu um nome, um homem, guarda esse nome com você, Constantino. Repete. Constantino foi o primeiro imperador cristão. Ele, assim, alguns contestam, alguns duvidam se de fato foi verdadeiro ou um jogo político, mas ele se converteu ao cristianismo. E o que Constantino fez? Ele fez com que o cristianismo se tornasse a religião oficial do Império Romano. Sabe o que isso significa na prática? Acabou a perseguição. Porque antes os cristãos eram uma seita, era um grupo que colocava em risco Roma. Agora não mais, porque agora o imperador é cristão e a religião oficial é o cristianismo. Então acabou aquelas perseguições. Pastor, isso é bom ou ruim? Bom ou ruim? O fato de Constantino ter transformado o cristianismo na religião oficial do Império Romano foi bom ou ruim? A resposta é bom e ruim. Bom, por quê? Vou voltar aqui no livro. Por que bom? Porque a partir de Constantino, no ano 312, Constantino favoreceu o cristianismo e permitiu que os ministros cristãos desfrutassem da mesma isenção de impostos que os sacerdotes pagãos, aboliu as execuções por crucificação, suspendeu as batalhas de gladiadores como pena por crimes, e do ano 321 transformou o domingo em feriado público. Graças à sua generosidade, templos magníficos surgiram com prova do seu apoio ao cristianismo. Então por que foi bom? Porque trouxe dignidade para os cristãos, acabou com aquela matança, aquela perseguição, acabou. Agora os cristãos viviam em paz. Isso é bom ou ruim? É bom. Quem é que não quer viver em paz? Se vivêssemos naquela época, a gente ia fazer um churrasco para comemorar. Olha só, o nosso presidente é cristão e instituiu o cristianismo como religião oficial. Eba! Vamos celebrar, é claro. Quem é que aguenta ficar levando pedrada a vida toda? Quem é que aguenta ser ameaçado de morte e ver a família morrendo por amor? Não é fácil. Mas por que eu disse que é ruim? E eu acredito que esse é um dos pontos principais da mensagem de hoje. É porque a qualidade, repetem essa palavra, a qualidade do cristianismo, a qualidade da igreja caiu de uma forma absurda. Antes, o foco não era na quantidade, era na qualidade. Acabei de falar para você dizer publicamente, eu creio em Jesus, você tinha que saber que você ia botar a tua vida em risco. Então só era cristão, só declarava que era cristão quem de fato era. Então a qualidade era impecável. Agora, meus irmãos, pensa comigo. Se o cristianismo é a religião do Império Romano, todo mundo vai querer ser cristão para ficar bem diante do imperador.
Então antes, quem participava da igreja? Aqueles que eram convertidos. Quem formava a igreja de Cristo? Os regenerados, os salvos, os que de fato eram convertidos. Agora, quem é que começou a compor a igreja, os cultos e tudo mais? Qualquer tipo de gente. Não tinha mais dificuldade, então qualquer um podia ser chamado de cristão. Então a qualidade, diminuiu e muito. E aqui não é assunto para hoje, até porque eu não tenho tempo, mas foi ali, a partir de Constantino, que a igreja de Cristo, que até então era católica e apostólica, e é uma observação aqui, a igreja de Cristo continua sendo católica e apostólica. Católica porque é universal, é em todo mundo, não tem mais esse negócio de nacionalidade, todos os que creem em Jesus fazem parte da igreja, e apostólica porque estamos firmados na doutrina dos apóstolos. Mas ali a partir de Constantino começa a nascer a ideia da igreja católica apostólica romana, e aí você já sabe o que vira, até chegar a reforma protestante, esse assunto para outro dia. Mas vocês estão entendendo? A qualidade foi prejudicada, que não é diferente de hoje. Meus irmãos, posso ser bem sincero com vocês? Você se considerar cristão está na moda hoje. Ninguém mais vai pegar no seu pé. É bem visto. Você sabia disso? É bem visto, principalmente aqui no Brasil. Assim era na época de quando era bem visto. Todo mundo queria ser cristão, virou algo popular. Então acabou perdendo muito da qualidade. Então foi bom para os cristãos, mas foi ruim porque perdeu ali a qualidade. Eu estou achando que vocês estão dormindo, eu não sei se eu concluo aqui, eu posso? Eu preciso trazer essas informações para você entender. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por conta de Jesus. Se eu sofro perseguição por conta de Jesus, segundo Jesus, eu sou um bem-aventurado, e eu devo me alegrar. Um outro ponto importante é que Deus estava presente e continua presente em meio a toda perseguição. Deus nunca abandonou a sua igreja, Deus nunca abandonou o seu povo. Quando Estevão estava lá sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele olhou para cima e ele viu os céus abertos e o Senhor estava de pé para recebê-lo. Quer dizer, Deus não havia abandonado a igreja no meio da perseguição. Alguns ele livrava, outros ele consolava, mas ele estava ali. E é uma coisa que a gente não pode esquecer. Essa ideia que a teologia da prosperidade traz, de que cristão não sofre e de que cristão tem uma vida perfeita, é mentira, gente. Deus não nos poupa do sofrimento, mas uma coisa ele garante: a presença dele está conosco no meio do sofrimento. Isso deve nos motivar, isso deve nos alegrar, isso deve trazer paz para as nossas noites de sono. O Senhor está conosco, o Senhor nunca abandonou a sua igreja, e muitos se esquecem disso. E por fim, apenas os verdadeiros cristãos aguentam a perseguição. Eu falei para você que hoje é popular dizer que é cristão, né? Mas quando, como o livro traz aqui, quando a coisa fica feia, só quem é cristão permanece sem negar a Cristo. Os modinha, os que só vêm na igreja atrás de bênção, achando que Deus é servo, que Deus é escravo da gente, esses aí, não precisa nem de perseguição, é só uma situaçãozinha difícil na vida que logo abandona a fé em Jesus. Sabe por que eu fiz questão de dizer que só os verdadeiros cristãos aguentam a perseguição? Por causa de Pedro. Nós temos duas etapas na vida de Pedro, e eu não vou me estender aqui, que eu já passei até do horário, peço perdão a vocês, mas eu acredito que é por uma boa causa. Pedro uma vez fez uma promessa para Jesus: Senhor, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Eu estou disposto a morrer por ti. Aonde o Senhor foi, eu vou também. Vocês se lembram disso? Da promessa que ele fez? Jesus vira para ele e fala: Pedro, você vai me negar.
Você vai me negar? Não vou. Vai. Aí aconteceu, Jesus foi preso. Pedro estava ali, meio, espiando, olhando. Alguém viu Pedro, discípulo de Jesus, Pedro, esse é Pedro. Pedro olha e fala assim, olha assim para um lado, para o outro. Eu? É você. Não sei quem é Jesus, não, nunca nem vi na minha vida. Aí ele está ali tranquilo, de boa. Olha lá, você também tem que prender ele. Pedro fala, por Pedro, não, por causa de Jesus, não sei quem é, não. Chega uma hora que ele chega a amaldiçoar. Chega que ele chega a jurar por eu não sei quem é Jesus. Por que Pedro negou naquela altura? Porque Pedro ainda não havia sido regenerado. Pedro ainda não havia experimentado o novo nascimento. O Espírito Santo ainda não habitava dentro de Pedro. Como não habitava dentro de nenhum deles, porque não foi só Pedro que negou, não, tá? Todos negaram, todos fugiram. Eu vou falar para vocês, posso? Isso mexe com a gente. Aí Jesus ressuscita. Aí quando Jesus aparece, Pedro está pescando, Pedro fica desesperado, porque ele pensou assim, agora Jesus vai acabar com a minha raça, porque eu neguei ele. Pedro, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para você. Pedro, você me ama? Poxa, será que eu tenho tempo para falar isso? Vocês vão brigar muito comigo se eu passar 5 minutos? Pedro, você me ama, Pedro? Detalhe, a palavra no grego para a pergunta de Jesus é ágape, que significa um amor sacrificial, um amor que leva a pessoa a entregar a vida por Jesus, um amor desse que a gente viu aqui durante o culto. E outro fala, Pedro, você me ama a ponto de entregar a sua vida por mim? Pedro diz, eu amo. Só que Pedro não usa o ágape, ele usa o philos, que significa eu gosto. Pedro nunca tinha sido tão sincero na vida dele. A pergunta que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, Pedro, você morreria por mim? Você me ama a ponto de morrer por mim? Pedro falou, eu gosto do Senhor. Porque Pedro tinha entendido que ele ainda não estava pronto para morrer por Jesus. Só que algo mudou. O Senhor, depois que ressuscitou e ascendeu aos céus, Ele derramou o Espírito Santo, que a gente vai ver domingo agora esse episódio, capacitando a sua igreja a ser testemunha. Pedro agora, cheio do Espírito Santo, estava pronto para morrer por Cristo. E o que é que a gente tratou aqui hoje? Um Pedro que no meio da perseguição desencadeada por Nero, morreu por amor a Cristo. O mesmo Pedro, uma hora negou, outra hora morreu por Cristo. Por quê? Porque uma hora ele ainda não havia nascido de novo, outrora ele havia nascido. Então, meus irmãos, não adianta. Para a gente ter essa qualidade de fé que não nega Jesus, só nascendo de novo, só sendo um cristão verdadeiro, um cristão genuíno. Amém? Fiquem de pé. A promessa é: bem-aventurados os que sofrem perseguição por minha causa. E Jesus fala assim, quando vocês forem perseguidos, exultai-vos, alegrai-vos. É para ficar triste? Não, é para ficar feliz. Por que, Jesus, eu vou ficar feliz? Porque de vocês é o reino dos céus. Esses que foram expulsos do reino da terra por não negarem a Cristo estão no reino dos céus juntamente com Cristo. E a oração que eu vou fazer, concluindo essa mensagem, peço até perdão, não vou ter muito tempo para orar, mas a oração que eu vou fazer é por 2 tipos de pessoas. Por você que diz: eu não nasci de novo ainda, eu ainda não creio em Jesus como deveria, eu ainda não sou genuinamente um verdadeiro cristão, eu estou igual Pedro, eu reconheço que. Então você vai pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ser um verdadeiro cristão. E se você já é, meu irmão, você vai pedir ao Senhor para te preparar para a perseguição. Eu tinha muitas outras coisas para falar, e tenho muito mais a falar a esse respeito, mas nos falta o tempo. Mas por hoje eu creio que foi o suficiente. Vamos orar, meus irmãos.